César, tudo bem com você? Como você está? Oi, querida, boa tarde, tudo bem, Thalita? Aí contigo, boa tarde às amigas e os amigos também que nos acompanham nesse momento. Tudo certo, César. Eu falo sobre esse diálogo entre como começamos a semana e agora, porque a gente começou a semana ali revoltado, né, acompanhando o caso do assassinato do Marcelo Arruda, e a gente termina com esse mesmo sentimento agora por conta dessa investigação da Polícia Civil que descarta crime político nesse assassinato. É tudo muito estranho, porque a delegada, ela diz que a primeira motivação para aparecer ali no local da festa foi política, essa motivação foi política de fato, mas o empunhar a arma e atirar não teve motivação política, daí foi por conta de uma humilhação, por conta de um motivo pessoal que ele acabou assassinando o Marcelo Arruda. Bom, eu não sou nenhum especialista, para mim parece óbvio, na verdade, a conexão entre um primeiro momento do crime e esse segundo, né, a invasão da festa e o atirar. Mas eu tenho visto, inclusive, advogados criminalistas falando que foi equivocado por parte da delegada da Polícia Civil do Paraná ter separado esses dois momentos, né? Porque o crime começa ali com uma motivação política e a origem dele chega ali no final também. Ele foi assassinado, Marcelo Arruda, por conta dessa motivação política. Mas quero te ouvir, como que você está vendo esse inquérito? Você acredita nessa distinção entre crimes que a delegada coloca? Como que você está vendo tudo isso, César? Não, eu não acredito e eu também não sou criminalista, mas existe algo que se chama bom senso, entende? O problema é que, na medida em que você tenta defender o indefensável, você incorre no risco brutal de atropelar o devido processo jurídico, cair numa esparrela absolutamente absurda e começar a fazer malabarismo semântico, entende? Que é o que a Polícia Civil e essa delegada estão fazendo nesse momento. Usa-se de uma verborragia, usa-se de malabarismo semântico para de alguma forma defender a perspectiva que te interessa, que nesse caso é descaracterizar um crime de ódio com motivação política, porque esse fato não interessa ao governo federal, que evidentemente aparelhou em ampla medida diversas instâncias da própria polícia. Veja, as pessoas estavam comemorando uma festa. Essa pessoa vai até o local porque ela viu ou ela foi informada que existiria uma composição temática que fazia alusão ao Partido dos Trabalhadores, ao ex-presidente Lula, e de muitas maneiras ela se vê compelida a agir, tomado por um instinto assassino, tomado por todo tipo de orientação que veio do próprio presidente da República, que durante 4 anos, durante fundamentalmente a vida parlamentar inteira dele, mas ao longo dos últimos 4 anos durante a presidência da República, o Jair Bolsonaro estimulou muito ódio, um nível no Brasil seguramente sem precedente de ódio e que remete a líderes como Mussolini, como Hitler, como Mugabe, enfim, outros líderes que de muitas maneiras foram responsáveis por genocídios efetivos. Então, quando as pessoas utilizam, atribuem a pecha de genocida ao Bolsonaro, isso não é por acaso. Ele fez por onde? E o resultado prático é isso que você vê. Você tem um seguidor dele invadindo, inclusive disposto a morrer, entende? Sim. Porque você vê a forma como ele invadiu a festa, ele está com um nível de desespero e de ódio e de rancor que ele está disposto a morrer. Ele está indo para tudo ou nada, entende? Então, isso é uma característica muito típica do nível de ódio que o bolsonarismo foi capaz de incutir na sociedade, pelo menos em parte da sociedade brasileira, e sem dúvida esse fato da polícia concluir que isso não é um crime político beira a esquizofrenia jurídica, entende? Não tem muito o que você possa argumentar para dizer que isso não é um crime de ódio movido por uma paixão política, e para muito além disso, não tem como negar que tal medida está dissociada do que disse o presidente da República, que disse enfaticamente que
nós vamos fuzilar a petralhada, em diversas ocasiões estimulou agressões e violências dessa ordem em todos os sentidos, enfim. Então, de muitas maneiras, essa é a consequência prática e, infelizmente, a gente vai ver esse quadro muito provavelmente se agudizar ao longo das próximas semanas e meses, muito provavelmente até o fim do ano, até depois do próprio pleito presidencial. Essa escalada da violência, né? Eu tenho conversado com todos os nossos comentaristas durante essa semana sobre esse fato e todos eles têm apontado essa possível escalada da violência. Possível não, essa escalada que deve acontecer agora nos próximos meses, né? Um fato que chama atenção, você falou sobre a premeditação do crime, né? Entre essa primeira ida até o salão e o assassinato, tem um intervalo de 20 minutos. Então, assim, ele teve, mesmo que pequeno, um tempo para pensar no que poderia acontecer caso ele voltasse ali armado, né? E para calcular todos esses riscos. Então, e mesmo assim, ele foi armado, enfim, e daí aconteceu o que aconteceu. Então, chama atenção também esse tempo, esse breve intervalo. Uma outra coisa, você fala sobre o aparelhamento das polícias, né? Tenho visto muita gente falar sobre como a polícia do Paraná, inclusive, tem um diretor ali das polícias que é bastante bolsonarista. Então, assim, há um aparelhamento, principalmente ali da polícia do Paraná, das polícias do Paraná. E tem muita gente pedindo agora, César, a federalização, né? A oposição, inclusive, tem focado bastante nessa questão da federalização das investigações desse crime. Mas a Polícia Federal também, né, em parte bastante aparelhada. Como você vê essa possibilidade de federalizar o crime? Eu acho pouco provável que surta algum efeito, porque todas essas instâncias da própria Procuradoria-Geral da República e todas as instâncias que, de alguma forma, deveriam fazer a mediação não só da atividade parlamentar, mas, enfim, do próprio uso da violência, e deveriam estar organizados no sentido de sustentar a República como a gente conhece, né? Questão minimamente básica e razoável, foram aparelhados pelo próprio bolsonarismo. Então, o que a gente está vivendo agora é essa fase mais aguda, no qual o próprio bolsonarismo está lutando para manter os seus principais membros fora da prisão. Os principais membros do bolsonarismo, eles não estão preocupados com o cargo parlamentar deles. Eles estão preocupados porque eles sabem que eles fizeram de um tanto a ser responsabilizados por aquilo que eles cometeram. Então, muito provavelmente, não estando mais à frente da presidência da República ou tendo qualquer cargo parlamentar efetivo, essas pessoas vão ser responsabilizadas e vão ter que responder na medida da lei, muito provavelmente o que vai significar cadeia. Nesse momento, eu acho pouco provável que federalizar esse caso vá surtir qualquer tipo de efeito mais incisivo, pelo simples fato de que quem consegue fazer esse malabarismo semântico que essa senhora fez. Primeiro, não sei se você lembra, eles indicaram uma advogada que era bolsonarista, evidentemente bolsonarista, postou coisas nas redes sociais, disse que odiava o Lula, fez vários tipos de agressões ao Partido dos Trabalhadores. Quando isso ficou muito flagrante, eles retiraram essa pessoa e colocaram uma outra delegada que deu toda essa volta semântica para te dizer que não, apesar do cara ter ido na festa, porque a festa estava decorada com o tema do Lula e do Partido dos Trabalhadores, apesar dele entrar na festa gritando Bolsonaro mito e ouvindo uma música no carro que fazia alusão ao Bolsonaro, e apesar dele ter utilizado isso como principal motivo para promover um ataque homicida, não dá para se falar em crime político de ódio. Bom, você esperava o quê? Que o próprio assassino redigisse uma carta de punho falando: eu estou cometendo um homicídio porque eu declaro crime de ódio contra o Partido dos Trabalhadores e contra o Lula. Ainda assim, essa gente ia conseguir achar algum tipo de desculpa dizendo: não, mas ele disse isso, mas ele estava brincando, ele não estava muito bem da cabeça. A própria conclusão da polícia se amparou largamente no que disse a mulher do assassino.
Então, em que tipo de ordenamento jurídico é aceitável que a principal conclusão da polícia tenha como base a mulher do homicida? Ah, porque o homicida se sentiu ofendido. Você imagina se a gente naturaliza esse tipo de coisa? Isso era um tipo de coisa de bang bang, Thalita, do Velho Oeste ou da Idade Média, no qual o cara dizia: eu tive a minha honra atacada, então eu pego meu machado e corto a cabeça da pessoa. E o ordenamento jurídico daquela ocasião aceitava isso como prerrogativa válida para, de alguma forma, justificar, contextualizar o que tinha sido feito. Então, é esse tipo de mentalidade que tá vigente no Brasil hoje.